Senhores, boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a presença do meu amigo Dr. Adriano, porque essa palestra sobre a depressão, a parte da depressão física, é o doutor que resolve, com aquela famosinha caixinha da tarja preta. Né, doutor? Pode ser vermelho. Mas eu estava olhando as palestras por aí, eu gosto de fazer palestra, de estudar alguma coisa, e eu comecei a ver que eu estava ficando tudo repetitivo. Eu ia numa casa, vamos falar de Paulo de Tarso, ou na outra fala de Saulo de Tarso, ou na outra. E aí eu comecei a olhar palestras de grandes oradores que saíam dos termos, vamos dizer assim, bíblicos, religiosos, e entravam em termos que estavam dentro da nossa casa, dentro do nosso templo, e que as pessoas relegavam para segundo plano porque só se falava em Jesus, em Deus, e esquecíamos dos problemas que afetam as pessoas fisicamente e espiritualmente. Então, esse nosso bate-papo, vamos começar com a depressão física. Uma das coisas que me deu força para fazer essa palestra, para desenvolver essa palestra, foi que caiu nas minhas mãos este livro. Fininho, Livre pelo Poder de Deus. Irmã Maria Nelly Guimarães. É uma madre, uma freira. E eu comecei a ler. E ela foi, vamos dizer, entrou em desespero porque ficou numa situação depressiva tremenda. E, de um certo momento, ela parou, começou a conversar com Deus, conversar com o Mestre Jesus. E é gozado. As pessoas acham que conversar com o outro é fácil. Eu conversar com o Jorge, com a Cris. Mas esquecem que conversar com Deus e conversar com Jesus, com o nosso Mestre, o Filho enviado por Ele para nos alertar, desculpe, que é muito mais fácil. Por quê? Porque só depende da gente. Só depende da gente se concentrar, dar uma de yoga, respirar fundo. A respiração várias vezes já acalma. E é muito mais fácil e muito mais tranquilo esse papo. Então, depois nós vamos ver o porquê que eu estou falando disso tudo. E nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente lê. Nós temos livros, desculpe, nós temos livros espíritas, e
sabemos que temos pessoas espíritas que se perderam porque fizeram dos livros um meio de vida. A gente sabe disso, em pessoas famosas. Nós temos pessoas que pegaram a mediunidade fantástica que tinham e fizeram verdadeiras barbaridades. E agora estão aí nas cadeias, para lá e para cá. Nós sabemos disso. Então, vamos começar fazendo o seguinte. Eu, em vez de perguntar quem já teve depressão, para evitar que levantem o braço, como eu também vou levantar, eu vou perguntar, quem nunca teve depressão? Parabéns, parabéns, parabéns. Pega assim. A depressão, obrigado, a depressão é muito diferente da tristeza e da melancolia. A tristeza é quando nós perdemos, por exemplo, um ente querido. A gente sente uma paulada que não é mole. Mas, com o tempo, essa tristeza, principalmente para os espíritas, né? Principalmente para o religioso, o católico também, que acredita que tem uma vida do lado de lá, fica mais fácil. E aí, essa tristeza fica aceitável, fica tranquila. A melancolia não. A melancolia é perigosa. E tristeza a gente tem toda hora, porque às vezes a gente se lembra de umas coisas, fica triste. Puxa vida no meu tempo. A depressão física, doutor cura. Taxa preto. A depressão espiritual é o primeiro passo para o suicídio. Nesses poucos momentos que nós estamos aqui, já se suicidaram umas 10 pessoas. Acreditem se quiserem. É impressionante. E por que e onde se suicidam? Se os senhores não sabem, aqui em Saquarema nós tivemos há bem pouco tempo 5 suicídios. 2 de espíritas. Como é que pode o espírita fazer uma barbárie dessa? Depois que o meu amigo Ayrton me deu uma aula sobre o planetão, o Axis, né, Ayrton? Axis, de axila. Eu falei, poxa, não pode uma pessoa espírita ficar, oh Deus, por que eu? Por que eu estou com o meu carro? Por que o meu nervo asiático, que o pescador falou para mim que, isso, eu gosto, isso aí é o nervo asiático. Esse nervo asiático é uma desgraça. Então, a gente tem que prestar atenção nessas coisas. E pasmem os senhores. Às vezes uma pessoa está no último limite da depressão e um ombro amigo tira ele dessa paranoia. Isso é uma paranoia. O Jorge está até falando isso, que lá fora, a nossa, eu costumo dizer para os outros que eu não tenho religião, eu tenho doutrina kardecista.
doutrina kardecista me ensinou, desde os 6 anos, porque eu fui criado por um pai kardecista, que me dava aula, que fazia eu ler. Diz lá na nossa doutrina que nós andamos de braço dado com a ciência. Nós não temos dogmas, por quê? Dogmas é coisa intocável. E quantas coisas desses, depois, principalmente depois que Allan Kardec encarnou, quantas coisas foram modificadas no Espiritismo? E para melhor. Hoje nós acreditamos em determinadas coisas que antigamente eram um absurdo, né? Eu me lembro que tinha uma senhora que uma vez virou para mim e falou assim: o senhor é daquele time que acredita que o homem foi na Lua? Eu falei: estou, mas o homem foi na Lua. Se eu ver cinema, tem um super-homem, ele voa. O senhor já viu alguém voar? Então, a gente fica... Como é que a gente vai conversar com essa pessoa? Fui conversar com uma pessoa e falou o seguinte: você acha que tem vida em outros planetas? Eu falei: acho não, eu tenho certeza. Acredita em ET. Pelo amor de Deus. Então a nossa doutrina anda sempre de braço dado com a ciência, não existe dogma. Os dogmas é uma crença ou doutrina estabelecida de uma religião, de uma ideologia ou qualquer tipo de organização, considerada um ponto fundamental e indiscutível de uma crença. Agora, olha só que absurdo. Para mim é absurdo, né? E deve ser para os senhores também, porque os senhores são espíritas. O maior índice de suicídios que existe neste planeta é do pessoal do primeiro mundo. Estados Unidos, Japão, Canadá, Dinamarca, Islândia, Irlanda, Suíça, que são tidos como os países mais felizes. Então a gente fica pensando: ué, mas que história é essa? Como é que o povo mais desenvolvido pode entrar numa furada, como a gente diz, dessa, né? Por que lá existe a tal felicidade, que é o carrão? E olha que esses países todos ficam 3, 4 meses embaixo da neve. Alguns eu conheço aqui, o Canadá, os Estados Unidos, ficam embaixo da neve. Mas eles têm um progresso comercial, científico, tremendo. Então, eles são felizes. Ótimo carro, ótima casa, aliás, sem muro, né? Aqui nós temos, eu não sei quem conhece o Sul, que eu costumo dizer que é o Sul Maravilha, né? A Serra Gaúcha, Canela, né? Gramado, que não tem muro. Por quê? Porque é outro povo, não é? Lá eles respeitam uns aos outros e vigiam um a casa do outro para o bem, não é para o mal. Não é vigiar com o intuito de fofoca, daquela comadre que fica com o calo cotovelo e fica na janela, né? Que a gente nem precisa de ver o Band News, as notícias, é só perguntar para ela, né? Ela
sabe tudo. Então, lá, essa felicidade é completa. Eles têm tudo. Lá, o SUS funciona, né? O hospital funciona, o mercado funciona, tudo funciona, o metrô funciona. O político, o ministro, a gente vê aí na televisão, vai de bicicleta para o trabalho. Com isso, se esquecem da parte da felicidade espiritual. Eles têm a felicidade material. E aí, quando acontece qualquer coisa, qualquer probleminha, já viu, né? Podemos apresentar sintomas físicos e emocionais. Sintomas físicos, está aqui, ó, a irmã botou. Sintomas físicos: comportamento irregular do sono, apatia, letargia, perda do apetite, aparência relaxada, doenças físicas reais ou imaginárias. Né, doutor? Tem gente que imagina que está doente, e agora? Eu estou tomando, eu acho que 9 ou 10 remédios, sei lá. Tem dia que está 9, tem dia que está 10. Mas existem pessoas que os médicos chamam de hipocondríacos, não é isso, doutor? Hipocondríacos, que adoram tomar remédio. E eu vi, hoje mesmo na televisão da Band News, passou um troço dizendo que o médico falou que isso é um perigo. 77% da nossa população se medica por si só. Chega na farmácia, cadê o remédio? A não ser o tarja preta, quer querer o tarja preta, o doutor tem que assinar. Então vocês vejam só. Então esses sintomas já é um pisca-alerta, né? Sintomas emocionais. Vimos os sintomas físicos. Agora vamos ver os sintomas emocionais. Perda de afeição. Tristeza. Choro. Eu sou um chorão. Se eu ver um filme problemático, eu já começo a chorar. Hostilidade, irritação. Eu me irrito. Meu estupim é curto. Ansiedade, medo e preocupação. Por que eu estou dizendo isso para os senhores? Eu estou dizendo isso para os senhores porque, embora a maior parte das pessoas que me conhecem pensam que eu não sou depressivo, eu fui muito depressivo. Hoje não. Hoje eu sei sair na pancada com ela. Antigamente, eu ficava dentro de um quarto, há 20 anos, eu ficava dentro de um quarto, não quero papo com ninguém. Aí parece que uma buzina falava assim, olha o teu pai. Aí eu lembrava do meu pai e falava, pô, peraí. Vamos conversar ali com o mestre. E fui brigando. Hoje, eu posso dizer para os senhores, eu sou um depressivo que controlo a depressão, morro de rir para ela hoje. Aí vocês vão dizer assim, ah, mas você fica depressivo de vez em quando? Fico. Mas eu sei hoje como encará-la. Uma das coisas que eu aprendi, não é só na depressão não, né? É que todo mundo tem problema. Nem vou perguntar
perguntar aqui se ninguém tem problema aqui, porque é capaz de alguém levantar a mão, mas eu não acredito. Mas você tem. O problema, mas tem. No próprio cotidiano. Hoje eu levantei, aí o rapaz que trabalha lá falou, a bomba não está funcionando. Falei, olha aí, já comecei a me aborrecer de manhã. Aí cheguei lá falando, você puxou para dar uma batidinha aí, ver se não entrou ar? Ah não, aí... E o que a gente faz quando a gente tem problema? Principalmente problemão. A gente foca no problema, no raio do problema. E fica ali. Porque, vou te contar, até acontece cada coisa comigo. Não é por aí. Pega o problema e joga para o lado. Foca nas soluções. Se vocês forem perceber quando tiverem um problema, vocês vão ver que às vezes nós temos 5 soluções para o problema, mas o cara fica focado no raio do problema. Não, larga de mão. Foca nas 5 soluções. Bom, qual é o melhor? É eu fazer isso. Mas se não der certo, eu faço isso, faço aquilo. Só em você respirar fundo várias vezes e pensar em cada possível solução, o problema desaparece. E por incrível que pareça, a gente resolve. Porque se não resolvesse, os senhores não estavam aqui junto comigo. Então, como eu falei, é preciso a gente focar na solução, não no problema. Ela escreveu também. A vida é um mistério a ser vivido, amado, desfrutado e no qual devemos exultar. Não um problema para ser resolvido. Nós aceitamos a vida como ela é? Tem que aceitar. Tem que aceitar. Então, a gente fica, às vezes, vendo que a gente pinta muito mais o fariseu de vermelho do que ele é. Hã? A gente bota muito chifre que ele nem tem. Então, a gente tem que fazer isso. Tem que focar na solução e devagar. E viver a vida com gosto. Aceitar como nós somos. Eu não vou querer que todo mundo se aceite como eu me aceito. Mas cada um deve se aceitar de uma maneira. Porque todos nós temos que falar uma coisinha bem curta. Eu me amo. Se os senhores não se amarem, como é que vão poder amar os outros? Como é que vão poder amar Jesus? O que o nosso mestre falou? Ama o próximo como a ti mesmo. Então você tem que se amar. E outra coisa, a gente começa a ficar preocupado com o que vão falar de mim. Eu estou morrendo de rir com o que falam de mim. E eu fico até imaginando assim, já pensou? Essas pessoas ficam alardeadas porque eu falei alguma coisa e elas não sabem o que eu pensei. E não vem com essa não, que todos nós damos dessa de vez em quando, né? Aquela negócio da hipocrisia social também.
o nosso mestre, Jesus, né, esteve aqui há 2000 anos. E continua aqui, né? Não agora encarnado para a gente começar a meter prego na mão dele. Mas existiu Siddhartha Gautama, Buda, que nasceu em 563 a.C., no Nepal, e morreu na Índia no ano de 483 antes de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o que ele falou? Olha, somos o que pensamos. Somos o que pensamos. Eu não gosto de luta. Mas, como militar, a gente às vezes tem determinadas instruções para a defesa pessoal. Então, se a gente, ou qualquer lutador, entrar no ringue, falar, mas esse cara já perdeu. Hã? Se alguém entrar numa competição esportiva, mas já perdeu. Nós temos que ser otimistas, principalmente agora no nosso país, hein? Eu continuo otimista. Nós temos que ser otimistas. Nós temos que acreditar em nós mesmos. Nós temos que entrar nas brigas dessa guerra tremenda que é a encarnação e que nós já fizemos besteira passada. Não vem dizer que não fizeram, não fizeram, senão estava aqui comigo. E não quero saber quantas eu tive no passado, nem quero saber quais foram as besteiras. Eu só quero tentar seguir a lei. Qual é a lei? Encarna e desenvolve. Não foi Jesus que falou que um dia todos serão anjos? Eu acho que daqui a uns 500 encarnações eu vou conseguir isso. Nos senhores eu não sei, 200, 300, sei lá. Mas a gente precisa de prestar atenção nesses pequenos detalhes. Vida controlada por Jesus de Nazaré. A vida controlada por Jesus de Nazaré ela escreveu aqui também. Olha, essa irmã, eu vou lhe contar que briga de foice que ela teve com isso. A vida controlada por Cristo cria um poder espiritual dinâmico e vantagens correspondentes que estão quase além da compreensão. O perdão, a paz, o poder, a alegria, padrão de vida, a confiança. Cultivar constantemente o perdão. Então, essas coisas todas é para a gente pensar e ver que uma das coisas muito difíceis, eu não sou hipócrita para falar, não, eu perdoo, não perdoo, pior é isso. É que a gente, às vezes, diz assim, então está perdoado. Não adianta perdoar aqui, ó. Tem que perdoar aqui. A gente pode desculpar. E normalmente, socialmente, hipocritamente, a gente fala assim, tá, eu te desculpo, está desculpado. Não. Tem que falar, está perdoado.
Eu já falei muitas vezes assim, que eu não perdoo isso aí não. Daqui a pouco depois eu penso, eu raciocínio, digo, pô, peraí, que espírito é você? Olha só que bobagem. Cara, tá perdoando, mas agora foi por aqui, ó. Não foi aqui. Quando a gente tem um sentimento contrário ao amor, que é amor e ira, né? A gente tem que fazer aquilo que a Fórmula 1 faz, pit stop, dá uma parada. E imediatamente tentar rapidamente entrar em contato com o nosso Pai Celestial, com o nosso Mestre Jesus. Isso alivia a gente. Se a gente sempre fizer isso, eu principalmente às vezes no trânsito, todo mundo, mas o cara quer me cortar pela direita, depois eu olho, puxa vida, deixa, vai na paz de Deus. E se encontrar um poste que ele seja de borracha, pelo amor de Deus, né? A gente às vezes faz. Outra coisa também é, para a gente viver feliz, principalmente conosco, é a gente não ligar muito porque para que os outros falam. É a gente se preocupar com as ações. A gente se preocupar em não ferir ninguém. A gente se preocupar em viver em paz. Como todos nós, eu tenho vizinhos. Nas minhas orações, eu sempre coloco, eu tenho ótimos vizinhos e tenho maus vizinhos. Mas eu sempre nas minhas orações eu coloco que essa paz, esse paraíso espiritual que eu vivo, neste lar sagrado que eu tenho, que se estenda para os meus vizinhos, para que a paz seja maior. E eu nem peço que, se eu tenho algum inimigo, que o meu inimigo me ame, que me respeite, como eu os respeito. Então, essas coisas todas são motivos de reflexão, nós temos que fazer a reflexão. Mas e o Hipócrates? Foi um filósofo grego, né? Era o pai da medicina, né? O pai da medicina, né? Ele era médico, né? O Hipócrates nasceu em 460 antes do nosso Jesus de Nazaré. E morreu em 377 antes de Cristo, com 83 anos. E ele classificou as pessoas, os grupos principais em temperamento sanguíneo, altos e baixos, pessoa que não passa despercebida, pessoa marcante. E a frase dele, e isso é uma verdade, os homens devem saber que no cérebro derivam prazer, alegria, riso, divertimento, assim como tristeza, pena, dor e medo. O temperamento sanguíneo, ele diz que cria uma pessoa calorosa, amistosa, espontânea, que atrai as pessoas
ele é otimista, despreocupado, tem boa conversa, mas frequentemente possui vontade fraca e instável emocionalmente, e explosivo. Aí eu falei, estou ficando enquadrado aqui, porque meu estupim é curto. Os sanguíneos são bons vendedores, locutores, atores e algumas vezes líderes. Ó, gente, eu por ser militar e lidava com muito avião, a minha lateral esquerda aqui é minha ruim. E normalmente eu falo muito alto. Se tiver muito alto, vocês falem assim para baixar, que eu baixo muito. O colérico raramente se torna deprimido, porque sua mente ativa e consciente de um objetivo conserva tão motivado que projeta vários programas diferentes ao mesmo tempo. Aquela pessoa que gosta de fazer tudo. Pega aqui, com o café, para tudo sei o quê, e no final, tirar uma foto, fazer uma planejada. Mas sejam quais forem os problemas que nós tivermos, nós temos também que botar na cabeça que nós somos os lutadores. Viver na solução, no problema, e tentar sempre melhorar. Eu acho que uma dos incentivos espirituais, morais, que nós, espíritas, temos, é que a gente sabendo que nós viemos lá de Capela, não? Aí, de Capela que nós viemos, e que para onde nós vamos eu não sei, depende da nossa mala, né? Nós temos 2 baús. O baú, o pessoal costumava falar baú preto e baú branco. Esse negócio começou a dar confusão, então a gente fala agora o baú do bem e o baú do mal. Porque todos nós, todos, já fizemos muito bem a muitas pessoas, mas também todos nós já fizemos maldades. E se não fizeram nessa encarnação, podem ter certeza que fizeram na anterior. Então, nós temos que pensar o seguinte: vamos ver se a gente melhora para a próxima. Não me interessa a encarnação passada. Tem gente que gosta de saber, vai lá no guru, saber como é que foi na vida passada. Eu nunca vi ninguém ter sido escravo, ter sido mal, foi princesa. As cartomantes então nem de volta. Foi princesa, o outro foi um grande guerreiro. Sejam quais forem os problemas que tenhamos, podemos tomar 2 providências. Olha aqui, ó. Viver no problema ou na solução. Mas uma atitude mental suficiente, aberta para tomar em consideração ideias novas. E, por fim, a determinação de eliminar alguns hábitos arraigados. Inclusive vícios. Né? Meu hábito de fumar há 27 anos, eu estou pagando o preço. Mas então são hábitos arraigados. Às vezes nós temos hábitos arraigados. Por exemplo, tomar café demais, ou come doce demais. Eu conheço gente que é diabética e não pode ver um doce.
assim. Então, esses hábitos arraigados, às vezes não, a maior parte das vezes, nos causam problemas físicos e o pior, às vezes nos causam problemas espirituais. Eu costumo dizer também que, além desse baú da direita e da esquerda, do bem e do mal, eu costumo dizer que eu tenho 2 macaquinhos. Um aqui, um aqui. Como eu sou militar e sou da direita, o macaquinho da direita é o gente fina. Mas o macaquinho da esquerda é o pilantra, o safado que fica, vai nessa não. Quantas vezes a gente fica com esses macaquinhos? E a gente nem sabe que tem esses macaquinhos, mas tem. Às vezes a gente vai fazer uma coisa e diz, não, isso não está certo, não, peraí. Calma. Então, eu procuro mais dar atenção ao meu macaquinho da direita do que o da esquerda. Porque quando o meu macaquinho da direita fala, ele está me alertando, me criticando, me induzindo para o bem, me educando. E o da esquerda está, deixa pra lá. Não. Digo sim. Os direitos nossos são para serem adquiridos e defendidos por nós, se nós sabemos que são direitos corretos. E, finalmente, vamos analisar se estamos realmente num processo de cura, de melhora. Primeiro, sentimos-nos à vontade com Deus como filhos bem amados? Você vai falar, pô, pelo amor de Deus, isso é uma pergunta. Mas quando a gente começa a falar, oh Deus, aí a gente não está sentindo isso, não está sentindo que é amado por Ele. E que as mazelas da vida são apresentadas para nós como alerta, como provas, como calma. Olha lá, faz uma reflexão. 2. Sentimos-nos à vontade com nós mesmos. Nós nos amamos. Nós amamos mesmo. Nós amamos com isso aqui ou com isso. E não adianta ser com isso aqui não. Porque a gente pode enganar o Jorge, a Cris, Fernanda, a gente pode enganar. Mas ele, nenhum dos artistas aqui, por mais artistas que sejam, vão enganá-lo. É ou não é? Sentimos-nos à vontade com os outros. E sentimos-nos à vontade com os outros. Nós nos sentimos bem na nossa sociedade. Eu me sinto bem na minha sociedade, na nossa sociedade, porque eu não quero saber nem tomar conhecimento das pessoas mais. Porque a minha sociedade são de pessoas religiosas, pessoas boas,
Às vezes tem pessoas cultas e tem pessoas que não sabem nem escrever, mas que nos dão lições maravilhosas da vida. Principalmente se a gente prestar atenção na famosa sabedoria popular. Então, se a gente se sente à vontade, gostosamente com a nossa sociedade, a gente está muito bem nessa vida. E encerrando, eu devo dizer aos senhores que hoje, 13 de maio, é dia do Preto Velho. E que eu tenho um protetor, Pai Francisco, que sempre tomo a bênção a ele nas minhas orações, como tomo a bênção a Jesus, como tomo a bênção aos meus anjos da guarda, como tomo a bênção a Deus. Em suma, se a gente quer viver em paz e tranquilo, a gente pode viver. E olha, enquanto existirem casas iguais a essa, iguais ao Celácias, iguais a outras que nós temos por aí, nós estaremos bem, estaremos muito bem espiritualmente, que é o mais importante, porque fisicamente eu sei que cada um aqui está com uma mazelazinha da coisa, mas eu estou capengando para frente. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção.